Sejam bem-vindos a mais um programa Eco Bagagens. Hoje estamos falando sobre educação e sustentabilidade. Nossa primeira matéria é uma entrevista com a psicóloga Maria Laís falando sobre o comportamento das emoções e como educá-las também para termos indivíduos melhores na sociedade. Como as emoções negativas causam bloqueios no ser humano? Eu acho que é bom a gente começar com um exemplo. Imagina que você tem um chefe e o seu chefe, numa avaliação dessas, periódica do trabalho, te dá um feedback negativo. Esse feedback negativo, ele te deixa triste, pode te deixar preocupado, pode também te deixar até te sentindo assim um pouco injustiçado. Todas essas emoções, elas vão afetar ao longo do seu dia. A tomada de decisão, vai afetar como que você vai se engajar nas suas atividades, no trabalho, fora do trabalho, atividades de prazer. Então, essas emoções, se elas não trabalhadas, elas vão afetar totalmente tudo que você fizer. Nesse sentido, como o cérebro ele reage com esses padrões emocionais negativos? Bom, o cérebro, ele, vamos explicar aqui para as pessoas de casa, de uma forma mais simples, ele é programado para sentir todas as emoções. Então, a gente tem tanto uma programação para interpretar isso, do ponto de vista do cérebro, mas também a gente tem isso, um mapa corporal. Então, cada emoção ela vai ter um mapa corporal. E aí, você, cada vez mais treinado, por exemplo, em terapia, pode ter consciência dessas emoções. Entendi. Do ponto de vista emocional, dentro do seu trabalho, como pode ser trabalhado esse conjunto de circunstâncias para quebrar esses padrões e permitir que a pessoa entre no estado de equilíbrio e resolva toda essa sequência negativa? Bom, é importante a gente trabalhar numa terapia esses padrões, porque todos nós temos padrões mentais. A gente tem padrão mental para pensamentos, padrões mentais para emoções, padrões mentais para comportamentos, padrões mentais para regras que nós estabelecemos para nós mesmos, regras que a gente precisa se adaptar na sociedade. E esses padrões, por vezes, eles não são percebidos, eles são como ocorrem de forma automática, como se a gente estivesse no piloto automático. E aí, nesse momento, por exemplo, se o padrão ele está me causando desconforto, ele não está tão adaptativo, isso vai me causar sofrimento. E é o momento, por exemplo, eu preciso compreender esses padrões, ter mais autonomia deles, para eu ter mais qualidade de vida, mais resiliência à situação. Na maioria das vezes, as pessoas não têm consciência desses padrões e realmente do principal bloqueio que as afeta. Exatamente. E aí, quando você, por exemplo, vai em um processo de terapia, em terapia cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem, a gente tende a mostrar para o cliente esses tipos de padrões mentais. E aí, o que ele vai perceber? Os padrões de comportamento que ele tem reforçam a forma que ele pensa. E isso, se ele não romper com esses padrões de comportamento que afetam a forma como ele pensa e sente as emoções, ele começa a ser escravo desses pensamentos, dessas emoções. Então, a ideia é que na terapia ele tome consciência disso e seja mais autônomo, mais responsável pelo sucesso da vida dele. Uma coisa interessante, nós sabemos que claramente existe uma busca de espaço na sociedade entre homens e mulheres. Os padrões emocionais, eles são os mesmos no cérebro feminino e no cérebro masculino? Ou existe alguma diferença ou maneiras distintas de trabalhar para desbloquear os padrões negativos? Bom, a percepção dos padrões, das emoções, elas vão ser diferentes, não só pelas diferenças de sexo, de gênero, né, entre numa sociedade, mas também questões culturais. Por exemplo, você ser do Nordeste tem uma influência, né, no Brasil de uma cultura totalmente diferente daqui do Sudeste, daqui de São Paulo. E aí isso vai permear você, por exemplo, as suas experiências de vida, elas vão ser diferentes das minhas, porque a gente viveu em ambientes diferentes, então tudo isso vai influenciar e também tem os aspectos genéticos, que a gente traz isso na aprendizagem, né, nos nossos genes, que são herdados, nos nossos ancestrais.
Então, tudo isso vai influenciar. Como que a gente vai lidar com essas diferenças vai depender muito do ambiente, dos reforçadores. Às vezes, por exemplo, o trabalho propicia que a gente tenha um padrão, por exemplo, o padrão de perfeccionismo, que é muito comum, né, em professores, por exemplo, de alto rendimento. E aí as pessoas, elas vivem nesses padrões, né, de perfeccionismo, que forçam elas, por exemplo, a ser cada vez melhores. Isso é ótimo, mas por um ponto, por outro, faz com que elas sofram. Por exemplo, tendo mais consciência disso, elas começam a se adaptar a esse padrão de perfeccionismo para que eles não sofram tanto e possam usufruir dessa característica que elas têm. Em Portugal, a Ecomadres desenvolve um trabalho voltado para pais e mães, em parceria também no Brasil, objetivando a educação sustentável. Vamos entender um pouco mais o que é o trabalho da Ecomadres. Olá, meu nome é Janaína Fiorentino, eu sou cofundadora da Ecomadres, junto com a Elisete Faza, que está em Portugal. Olá, meu nome é Elisete Faza, eu sou cofundadora da Ecomadres, uma plataforma para ajudar as mães a terem uma vida mais sustentável e minimalista. E hoje eu estou aqui no Jardim da Estrela, aqui em Lisboa, para falar de um assunto que é super importante: sustentabilidade e educação. Quando conectamos a sustentabilidade na educação, abrimos a oportunidade para enriquecer o universo daquele que está no processo dialético de ensino e aprendizagem. Para falar de um modo mais amplo, isso acontece mesmo antes da escolarização. A sustentabilidade, muito além das questões teóricas, escolares e discursivas, ela pode fazer parte do cotidiano das famílias. As crianças com a capacidade inata de curiosidade e de investigação se vinculam rapidamente com a natureza. Quando elas estão expostas no brincar livre, seja na praça, no campo ou na praia, elas têm a oportunidade de colocar os pezinhos na areia ou sentir a água corrente gelada ou o sabor da água do mar. E isso modifica e cria afetos na criança, cria vínculo. Então, o significado de ser e estar no mundo se amplia. Nas práticas do cotidiano, a criança aprende a escovar os dentes, a tomar banho e também a separar o lixo doméstico, ou, por exemplo, mexer na composteira. E é uma vivência como essa que possibilita ela entender alguns aspectos, por exemplo, do ciclo de vida das coisas, né? A gente pode explorar diversos aspectos aqui, como, por exemplo, o volume de água que a gente está usando para escovar os nossos dentes, o volume de lixo, o que tem no lixo, para onde aquela água e aquele lixo vai depois que sai das nossas casas. Então, esses tópicos podem ser explorados por nós, junto com os nossos filhos ou as crianças que nós estamos ajudando. Ter plantas e uma horta em casa também é uma ótima forma de aproximar as crianças de vários assuntos relacionados à sustentabilidade. A gente pode falar do ciclo da água, do ciclo da vida, pode falar de como, né, as plantas se desenvolvem. Então tem uma diversidade de assuntos que a gente pode abordar tendo um pequeno vaso de planta em casa. Então esses tópicos podem ser explorados por nós, junto com os nossos filhos ou as crianças que nós estamos ajudando. Ter plantas e uma horta em casa também é uma ótima forma de aproximar as crianças de vários assuntos relacionados à sustentabilidade. A gente pode falar do ciclo da água, do ciclo da vida, pode falar de como, né, as plantas se desenvolvem. Então tem uma diversidade de assuntos que a gente pode abordar tendo um pequeno vaso de planta em casa. Então esses são exemplos simples para a gente abordar dentro do nosso cotidiano familiar, e é claro que existe os temas que são abordados dentro das escolas, que aí tem um conteúdo pedagógico, tem toda uma estrutura, né, atrás desses conceitos. Dentro da criança não existe uma chave do tipo hora de aprender, hora de parar de aprender. Ela está aprendendo o tempo todo, nós estamos aprendendo o tempo todo. Então mesmo que ela tenha as aulas online, as aulas presenciais, durante todo o tempo que ela não está na escola, ela também está aprendendo. E ela está aprendendo conosco. Eu tenho certeza que vocês devem lembrar aí, em algum momento a criança fez um gesto ou falou uma frase com a mesma entonação dos pais ou do cuidador que está ali acompanhando ela. As crianças, elas aprendem pelo exemplo, né? E eu tenho um caso muito emblemático, assim, que eu me lembro que eu estava caminhando pela rua e eu vi a mãe e o filho saindo de um prédio público. Os dois estavam com uns copinhos descartáveis de água. A mãe terminou de beber água e atirou o copo. E a criança observou toda aquela trajetória, né, do copo e imediatamente repetiu o mesmo movimento. Então, eu acho que o ponto importante para a gente, né, pensar
Se a gente quer, né, que os nossos filhos tenham uma outra visão de mundo relacionada à sustentabilidade, parte dessa visão tem que partir das mudanças e do nosso comportamento. E se você precisar de ajuda nesse processo, né, de incorporar essas práticas no seu cotidiano, eu convido vocês a conhecer o nosso trabalho, o trabalho da Ecomadres, que trabalha justamente com isso, em trazer práticas de sustentabilidade para o cotidiano familiar. Um trabalho super constituído e desenvolvido com eficácia no Brasil é o Super Cérebro, uma franquia que oferece atividades complementares que ajudam as crianças a se desenvolverem. Vamos entender isso através da visão de Ana Carolina. Eu estou aqui hoje para falar da metodologia Super Cérebro, o famoso cabeção. Tá, essa é a minha caixinha do meu sorobã, meu porta-sorobã. Já estou dando spoiler. Mas o Super Cérebro é uma metodologia desenvolvida para o ser humano como um todo, tá? De forma orgânica. O que isso quer dizer? Que não vem a tecnologia. Apesar da gente dar aula de Super Cérebro online também, o Super Cérebro, ele nasceu de cunho pedagógico e de cunho orgânico, voltado para o desenvolvimento social, tá? Cognitivo e, consequentemente, socioemocional. Como que funciona o supercérebro? São duas ferramentas básicas, tá? Uma delas é o sorobã, tá aqui o meu sorobã, ó, grau 10, né, grau 9, na verdade, que eu graduei no 10, estou no 9. E ele vai graduando do 10 para baixo, então 10, 9, 8, 7, 6, 5, até chegar o grau 1, e aí você passa para o Dan 1, Dan 2, Dan 3, e são níveis bem avançados de sorobã, são contas bem complexas, que é possível fazer nesse ábaco milenar, tá? Que teve origem aí nos confins do Oriente, tá? Tem histórico dele na China e principalmente o desenvolvimento pedagógico dele no Japão. Você encontra o sorobã nas escolas japonesas desde pequenininho. Você pode conversar com um imigrante japonês que com certeza ele vai conhecer o sorobã, tá? É tanto que a gente sabe que os filhos dos bambambãs do Vale do Silício, né, não deixam seus filhos ficar muito tempo em rede social, né? E isso acontece também nas escolas do Japão. Você não vê nas escolas do Japão tecnologias, tablets e etc e tal, tá? Porque isso a sociedade já tem em excesso. Então, as escolas japonesas primam pelo desenvolvimento orgânico, tá? E é isso que a metodologia Super Cérebro vem trazer pra gente, tá? Baseada nas múltiplas inteligências de Howard Gardner, tá? O Super Cérebro ele vai desenvolver cognitivamente, né? Tanto a criança, né, a partir dos 2 anos de idade até os 102, eu falo, né, porque não tem limite. O desenvolvimento de sorobã em jogos, método Super Cérebro é para todas as idades, todas as condições, qualquer deficiência, inclusive, tá bom? Então, como que funciona? 50 minutos de sorobã e 50 minutos de jogos de tabuleiro. Não é qualquer jogo, tá? São jogos premiados mundialmente, são jogos estudados para a sala de aula. Não é como o Banco Imobiliário, o Jogo da Vida, Pega Vareta, etc e tal. Então, são jogos premiados. Muitos deles colaborativos, então os alunos precisam se unir para montar uma estratégia para ter o sucesso. Não são jogos que dependem do fator sorte, tá? E a metodologia ela serve muito bem para desenvolvimento de equipes também, tá? Estamos fortemente na educação básica, fortemente nos grupos seniors e também muito indicado para equipes, tá? Desenvolvimento socioemocional dentro da empresa. Qual que é a lógica? A lógica é, primeiro o sorobã, que é um desenvolvimento individual, cada aluno vai se desenvolver no seu ritmo, tá? De forma individualizada, mesmo que em grupo, mas individualizada. E aí, nesse momento, a gente está afiando o nosso cérebro. É como se fosse a gente estivesse passando uma lâmina aí para afiar, tá? Essa ferramenta. Está afiando ali o nosso cérebro. Cognição, memória, concentração, raciocínio lógico. E aí, depois disso, a gente vai, com esse cérebro afiado, jogar, né? Então, a gente vai lidar com as frustrações, com a montagem de estratégia,
e a sociabilidade que os jogos de tabuleiro, preferencialmente os jogos físicos, tá, se possível, mas temos online também, mas preferencialmente os jogos físicos, a sociabilidade que o jogo representa. E ele une diferentes idades, então você pode ter netos e avós e pais, pode ter 3, 4 gerações na mesma sala de aula. Tá, isso é possível. E todos se desenvolvem no seu tempo no Soroban e em conjunto nos jogos de tabuleiro. E aí? O que você achou? Eu acho fantástico, eu sou apaixonada pelo método, vejo a diferença nos meus filhos, vejo a diferença em mim, praticando o Soroban com jogos. E além disso, o Supercérebro também tem material didático para socioemocional, material didático para funções executivas dentro das escolas, mas o nosso carro-chefe é o Soroban e os jogos. E recomendo a quem quiser saber mais, entrar no site do Supercérebro, procurar a unidade mais próxima, perguntar na escola dos seus filhos se tem Supercérebro, né? A gente está entrando em várias escolas, então cada vez mais a gente vai com esse método maravilhoso de transformação humana, entrando nas escolas e desenvolvendo o nosso potencial de inteligência, cognitivo e socioemocional, e de forma orgânica, né, promovendo um detox digital que é tão importante no desenvolvimento hoje das nossas crianças. Espero que vocês tenham gostado. Eu conversei com a educadora Ana Luísa, que nos mostrou como pode ser feito também um trabalho de escolas técnicas envolvendo a formação sustentável de profissionais. Às vezes profissionais que não têm muita margem no mercado de trabalho. Vamos entender um pouco melhor desse conceito. Trabalhar a sustentabilidade é buscar uma educação que transforme o homem e nisso transformar o ser humano para a sociedade e seus novos desafios. Dentro do padrão educacional de vocês, tem essa preocupação interna também de construir o indivíduo dentro dos novos parâmetros sociais. É isso? Sim, tem esse compromisso, sim, porque na realidade o operário dentro do setor, o que ele faz? Ele faz aquilo que é mandado, aquilo que é pedido para ele fazer. Ele não tem a responsabilidade sobre aquilo que ele fez. Ele não foi desenvolvido para isso, ele tem que obedecer e não criar. Olhar para dentro de si é sempre uma grande dificuldade no modelo ocidental. Diferente de países de primeiro mundo, que já tem um sistema todo trabalhado de maneira integral, os países do Oriente têm uma facilidade maior por trabalhar esses temas, esses estudos de uma forma mais intrínseca. No Brasil, não. E quando a gente pensa em construção civil, tem todo um modelo tradicional de pensamento que é difícil quebrar. Com o seu modelo de educação, você acredita que você consegue transformar essa visão tão dificultosa? Eu acho que não só transformar a visão do operário em si, o quanto a gente transforma a visão dele em relação à família, em relação à questão da educação que o filho recebe. Quando ele aprende que é possível ele aprender, ele cobra isso do filho, comparando com o que ele faz, ele percebe que o filho não sabe o que ele faz. E aí sim, a gente faz a transformação, tanto no pai quanto na família. E aí que eu acho que é uma transformação social. E não de repetir o produto. Ser o pedreiro e o filho ter a obrigatoriedade de conhecer o pedreiro. Não que isso cause algum impacto social, que precisa dessa profissão, mas é preciso dessa profissão sabendo o que você está fazendo. E é muito difícil construir esses saberes. Dentro da grade curricular, da metodologia que vocês usam, o que você pode destacar de uma maneira mais prática para as pessoas de casa também entenderem o sistema que vocês aplicam aqui? É o processo de alfabetização. É como construir esse saber. Construir isso a partir do momento que eles trabalham com o material que eles trabalham. A gente não usa uma metodologia paulo-freiriana, lógico, mas a gente não usa isso dentro do contexto da educação, e sim do contexto do equipamento que ele trabalha. Então passa-se por uma jerica, por um tijolo, por um cimento, por uma pedra, uma concretagem, por uma marmita que para eles é bandeco, passa por todo esse contexto, conhecendo onde ele está, para que ele possa trazer esse contexto dele e transformar, senão ele não consegue. Muitas vezes pessoas que exercem essa profissão, sim, elas não têm uma autoestima, ou não têm assim, uma visão de crescimento para a sociedade. Você vê que com o seu método, isso também é resgatado nesse indivíduo? Além de ser resgatado, ele é reconstruído. Porque ele se julga, né? Ele se pré-julga, impotente em fazer outras coisas. Quando ele consegue aprender e entender que isso é possível, ele começa a questionar. E quando você questiona, você tem algumas outras descobertas. E aí é onde ele aprende e faz essa transmissão.
Porque não é aprender só por aprender, é aprender para transformar. Nós temos aí uma perspectiva desse mundo pós-Covid de que surja um aumento desse segmento no mercado de trabalho, até pela escassez de outros segmentos. Existe alguma coisa diferenciada já para esse novo tempo? Eu acredito que não. A gente vai ter que descobrir e reconstruir, porque na realidade a perda foi muito grande. E o investimento nos projetos sociais deram uma caída, principalmente no ramo da construção, né? Então, deve ter sim, mas nós temos que reconstruir um novo formato pela distância, pelo distanciamento. Ainda não voltaram todas as obras para o trabalho, voltaram muito poucas. E eu já tenho notícias que estão voltando, estão retomando. Já tive a consulta de retomar esse projeto, mas ainda não muito devagar em função da questão do corona. O que tal, por exemplo, as crianças que aqui estudam? Como que você vê esse novo tempo dentro da sua metodologia voltada para esse novo mundo que está sendo construído? Aí é uma outra metodologia, né? Com criança a gente trabalha de uma outra forma. Então, quando a criança voltou, eu acho que a gente hoje, depois de outubro até agora, que a gente conseguiu recuperar os grupos do estágio que eles deveriam estar quando foi fechado. Então, nós temos aí uma defasagem, vou te dizer, de outubro nós voltamos, nós estamos em maio, 7 meses. 7 meses nós conseguimos retomar a parada de março até novembro. Então, agora, para a gente, que está começando um novo ano. Então, tem uma defasagem bastante grande, inclusive emocional, inclusive de entender esse espaço de escola, como que tem que tomar. E aí, no nosso caso, nós temos um acolhimento mas muito tempo com os pais e com as crianças. As questões das aulas, a gente fez aula pela internet, não funcionou no direto, a aula a aula online, porque as crianças não têm maturidade para isso. Então, a gente brincou muito durante esse período. Hoje, as nossas aulas são pré-gravadas. Então, a gente vê, lá atrás, né, pré-gravadas. E a gente viu quantas pessoas entraram nesse período na gravação. Porque vir assistir online era muito difícil para eles, principalmente a questão do pré. Ana, todo indivíduo sofreu algum tipo de influência e foi afetado de alguma maneira e alguma natureza com a Covid. Como a educação, ela pode ser essencial nesse novo tempo, tanto para uma criança quanto para um trabalhador, para as pessoas em geral que trabalham com isso? Nós temos tudo que se readaptar. Tem que readaptar uma realidade. Uma realidade que ninguém conhece. Está todo mundo criando a sua, até que saia uma metodologia, ou uma teoria, ou uma prática. Cada um está criando a sua meio que um indivíduo. Cada um tem o seu. Então, a minha deu certo aqui. Não sei se a minha daria certo numa escola, conduzindo essas crianças. Então, o que eu fiz aqui? Partir do acolhimento, partir da regulamentação da escola, partir da regulamentação das práticas de higiene, dos protocolos, mas tudo voltado para a criança. Então, eu estou tranquila, nós não tivemos nenhum caso de quando a gente retomou. Tiveram muitas perdas de criança, mas não tivemos nenhum caso de Covid constatado. Obrigado, viu? Já estou às ordens sempre. Você já ouviu falar sobre criança quântica? Vamos entender um pouco melhor através da sua criadora, Daniele Rolim, que vai nos explicar a importância desse trabalho para uma educação sustentável. Eu recebo muitas mensagens de mães preocupadas com o futuro dos seus filhos. A educação está passando pelo desafio de se reinventar, de olhar para a inovação através da tecnologia e para além dela. Nesse momento, onde as trocas virtuais muitas vezes são a única maneira de serem concretizadas, surge uma questão fundamental. Como favorecer o mergulho interno, tão necessário para o desenvolvimento da inteligência emocional? Como garantir o futuro de nossos pequenos mestres? Pensamento crítico, criatividade, autogestão, resolução de problemas complexos são algumas das habilidades do agora, segundo o Fórum Econômico Mundial. Estas não são habilidades técnicas, são todas habilidades humanas. Por isso, Criança Quântica traz as vivências terapêuticas para o ambiente escolar e familiar, que hoje, mais do que nunca, se confundem devido ao ensino remoto. Oportunizar o mergulho interior para todos, família, educadores, gestores, crianças.
Assim, a interconectividade de todas as coisas passa a ser vivenciada. Eu cuido do meu interno e, por consequência, cuido do meu externo. Isso é ecologia. Eu cuido do meu interno e, por consequência, cuido dos resultados. Bom aproveitamento escolar, por exemplo. E por aí vai. E nesta proposta, podemos integrar diversas ferramentas de autoconhecimento. Mindfulness, ou seja, atenção plena no agora. Os conhecimentos aplicados da neurociência para melhor entender o cérebro. Jogos para ampliar a capacidade de nomear sentimentos e necessidades, diminuindo assim, de forma palpável, os conflitos. Os formatos são diversos. Atendimentos individuais, oficinas, mentorias. Assim, nós vamos abrindo espaços de diálogo, onde as reais necessidades são atendidas. O seu filho provavelmente trabalhará em um emprego que ainda não existe. Será avaliado pela capacidade de trabalhar em grupo, dar respostas criativas aos desafios. Em pouco tempo, isso valerá mais do que qualquer pós-graduação ou MBA. E só dá para desenvolver isto sendo humano, através do brincar livre, do contato com a natureza, com os outros, silenciando para conhecer os movimentos internos que criam o mundo externo. O que chamamos de realidade tem muito mais a ver com perspectiva e interpretação do que com realidade de fato. Para oportunizar melhores chances, é preciso oportunizar melhores perspectivas. Seu filho já é. Em outras palavras, ele não precisa se tornar algo, ele só precisa ter a chance e a oportunidade de expressar seus dons e talentos no mundo. E a escola, a família, são os mediadores desse processo de expressão do ser. Mas nós, adultos, fomos mais ensinados a ser formatadores do que mediadores. Nesse contexto, o cuidador também precisa de cuidados. O cuidador precisa ser cuidado. E ele precisa também da oportunidade da ampliação de percepção, ver mais possibilidades. E isso é feito através de momentos de mergulhos internos. O Criança Quântica tem a alegria de proporcionar isso àqueles que ousam expressar a sua essência no mundo. Chegamos ao final de mais um Eco Bagagens. Eu agradeço a audiência de todos. Convido vocês também a nos acompanharem nos nossos canais de redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Até o nosso próximo encontro.